E aí, galerinha, aqui quem fala é o Jean Anjos e esse é mais um episódio do podcast Foi na Terapia, mas continuo meio assim. E aí, galera, belezinha? Como estamos? Espero que estejam todos bem. Hoje nós vamos falar sobre dança nesse episódio, tá? Antes disso, gostaria aqui só de deixar os nossos recados de primeiro momento, que é: me siga lá nas redes sociais, @geanjos, @foiterapia. Me siga também aqui no podcast, né? Dá um seguir aí, dá uma curtida também, avalie o podcast, que isso é importante também para o crescimento do podcast também na plataforma. E comente, vamos conversar sobre as coisas que são pautas aqui, né? Que já foram pautas ou que serão ainda. Vamos trocar ideia, comenta o que você estiver achando. E é isso, vamos para o episódio aqui. Hoje o assunto, galera, é sobre dança, né? Na semana passada, a gente teve o Dia Internacional da Dança. E esse dia específico me fez lembrar um pouco de algumas coisas que eu vou compartilhar aqui com vocês. O episódio é a história minha, né, de amor, ódio e amor em relação à dança, porque a dança pra mim, assim, eu posso afirmar que faz parte, se não 100%, mas quase 100% aí da minha história de vida, porque eu danço desde que eu me conheço por gente, tá? Aí é um ponto importante, antes da gente destrinchar, esse assunto de hoje, esse episódio de hoje, na verdade, ele é quase um bate-papo aleatório, porque esse assunto eu nunca tratei ainda em terapia. Eu nunca levei ainda pra terapia. Isso de fato, eu já citei um dia específico sobre o que eu vou falar aqui agora, mas ainda não é uma coisa que é tratada, então vai ser quase que um contar do que eu tô achando no momento atual e depois talvez eu concluo com alguma coisa ou não, não sei, mas ainda não é um assunto de terapia, tá? E a dança faz parte de mim desde que eu me entenda por gente, eu desde criancinha mesmo, eu sempre tendi a dançar, sempre gostei de dançar, né? Tive muitas influências na minha família, inclusive dentro do meu núcleo familiar, da minha irmã principalmente. Minha mãe também sempre gostou muito de dançar, então a partir dessa influência eu sempre gostei muito de dançar desde pequenininho. E ao longo, né, do que o tempo foi passando, eu fui continuando dançando, mas eu gostava de dançar muito dança solo e danças mais voltadas ao pagodão baiano, tá ligado? O pagodão baiano aí, pra quem não tá se familiarizado, hoje, né, talvez o cantor mais conhecido aí do pagodão baiano é o Léo Santana, que eu gosto muito também. Mas aí tem o Parangolé, Tony Salles e tudo mais, e eu dançava muito pagodão baiano ali na pré-adolescência, barra adolescência, gostava muito de me mexer ali através do pagodão baiano. Inclusive, né, eu sei, em alguns momentos assim, meus na escola, eu fui motivo de chacota, inclusive por conta disso. Já teve alguns episódios assim bem paia por conta disso, mas, enfim, desde pequeno eu sempre fui movido pela dança, tá? E, cara, eu preciso também reiterar que eu sempre gostei de dançar e eu amo dançar, tá? Eu amo dançar e hoje, né, no auge dos meus 31 anos agora, é impossível eu não reconhecer o quão a dança fez e faz parte da minha vida, sabe? Atualmente, as pessoas mais próximas, assim, de mim, meus amigos mais próximos, a maioria são oriundos por causa da dança, né? São oriundos da dança, então eu conheci essas pessoas na dança, principalmente no forró. E hoje também a dança faz parte do meu profissional. Hoje eu também mexo com dança, né? Trabalho com dança, então é impossível não reconhecer o quão isso faz parte da minha vida e como me faz bem também. Eu amo dançar, tá? Mas esse episódio é mais sobre como o Jean usava a dança para mascarar coisas que precisava tratar, tá ligado? E por isso que tem essa relação aí um pouco paradoxa de amor e ódio, e por final um amor também que se perdura até hoje. Então, esse Jean, que era um Jean carente, né, um Jean que precisava ali ser visto, que precisava de atenção, usou muito a dança para poder se sentir bem quisto, né, no geral. Acho que é comum, todo mundo quer se sentir bem, no geral, todo mundo quer.
quer ser reconhecido porque faz tal coisa, porque faz bem alguma coisa, tá? E modéstia à parte, né? Eu me acho. É estranho falar isso, que as pessoas podem entender mal, mas eu me acho um cara que dança muito hoje, principalmente forró, tá? Eu me considero uma pessoa que dança muito hoje, por si só, porque eu sempre gostei, porque eu pratiquei muito também, então eu me considero um ótimo dançarino hoje, mas por muito tempo eu usei a dança para mascarar coisas que eu precisava tratar. E talvez por falta de consciência mesmo, tá? Essas coisas acontecem de forma inconsciente, aconteceram de forma inconsciente. Então, eu era um Jean muito carente, eu era um Jean que precisava muito de atenção, e como a dança, eu era reconhecido, né? Eu era enxergado, acho que é melhor do que reconhecido. Eu era enxergado através da dança, né? Isso ali me alimentava, me valorizava de alguma forma, né? E esse olhar do outro para comigo, né? Ou seja, quando eu exercia ali a dança, quando eu dançava e a pessoa me enxergava como uma pessoa benquista, né? Me elogiava e tudo mais, isso para mim se torna um vício muito potente, porque caramba, então quer dizer que se eu danço as pessoas me elogiam, eu vou querer me mostrar mais, sabe? Ainda mais se tratando de uma pessoa que, né, tinha ali sérios problemas de autoestima. Então, aquilo ali foi um meio que eu achei para poder entrar em grupos mesmo, tipo, para poder ser aceito, para poder ter contato com pessoas que talvez eu não conseguiria ter se não fosse isso, sabe? Então, eu usei a dança de forma inconsciente muito para poder suprir essas carências, né? Essa falta. E por muito tempo, mano, por muito tempo mesmo, eu quis ser muito famoso. Muito por conta da dança também. Eu queria ser muito famoso. Ultrapassou até o limite da dança, tá? E, por exemplo, eu fui TikTok aí, para quem me conhece. Há um tempo eu fui TikTok e eu me sujeitei a fazer coisas que hoje eu vejo e eu falo assim, mano, o que acontecia comigo, tá ligado? Tipo assim, hoje eu sinto até uma vergonha alheia dessa época, assim. Então, eu queria muito ser famoso a qualquer custo. Aí teve a parte da época que eu fui TikTok, eu fazia muitos vídeos dançando, dança solo, né, principalmente. Vídeos até um pouco mais apelativos, digamos assim, que foge um pouco, né, do senso comum. E é importante eu falar que tá tudo bem, isso não é crítica a quem faz isso, né? É uma crítica a mim que usava isso para poder suprir algumas coisas. E é horrível, né, quando a gente tem essa identificação. Então a dança por muito tempo ela serviu para mim como uma escada mesmo para poder tentar ser algo na vida, para poder ser aceito na vida, né? Na verdade eu só queria atenção, só queria ali é, é, elogios, falas que gerassem dopaminas, essas coisas todas eram muito dopaminérgicos, né? Então, eu usei a dança então muito para poder fazer esse alimento de um Jean que tinha muitas questões e muitos problemas ali para poder ter um ego um pouco mais inflado. E esse reconhecimento, ele conversa um pouco com o último episódio, porque naquele período ali que eu citei no último episódio, né, de que depois que eu fiz o meu primeiro exame ali de forró pro último nível, eu tive muitos problemas ali de saúde, estresse e tudo mais, principalmente voltado ao mental. Esse período me fez repensar muito a minha vida, no sentido de que eu precisava entender o que estava acontecendo na minha vida, né? Então, eu fui pensando em como eu era naquela época, né? O que que eu fazia, o que que eu gostava de fazer e começava a me perguntar por que que eu gosto disso, por que que eu faço isso, por que isso aqui me faz bem, sabe? Ou por que que isso aqui me faz mal, por que que eu tô assim, por que que eu tô assado? Eu comecei a me perguntar muitos porquês. Por quê? E muitos desses porquês chegou nesse Jean que usava essa dança para poder se sentir valorizado. E eu comecei a me perguntar, mas será que isso vale a pena? Será que o olhar do outro para comigo por conta da dança me define, sabe? Tipo assim,
E será que eu preciso de fato ficar fazendo esses conteúdos, né, dessa forma, me mostrar demais dessa forma? De novo, não é crítica a quem faz isso, né? Mas eu comecei a me perguntar sobre, tipo assim, será que faz sentido pra mim? Na época eu já tinha, sei lá, meus 26 anos, talvez, 25, 26. Será que no momento atual da minha vida, será que faz sentido eu fazer isso, né? Continuar dessa forma? O que que eu quero pro meu futuro? E tudo mais. E eu comecei a pensar muito nessas questões que englobava a dança, né? Por consequência, comunicava com esse Jean, que era meio ferido. E depois disso, né, depois que eu comecei a pensar nisso comecei a identificar o porquê eu queria ser muito famoso, sabe? Tipo assim, por que eu quero ser muito famoso, tá ligado? Eu já me inscrevi até no Big Brother, mano, pra você ter ideia, tá ligado? Me inscrevi algumas vezes no Big Brother justamente pra ser famoso, porque sim. Porque eu queria que as pessoas me vissem. Eu queria ser reconhecido de alguma forma que eu não sabia o que era. Essa parte de querer ser famoso, eu já falei em terapia, que o meu objetivo era ser famoso, queria muito ser reconhecido, nananana, mas depois eu vi que era só falácias, eu só queria suprir uma falta de carência ali, uma falta de atenção que através da dança, através de ser famoso, enfim, era só um suprimento. Eu cheguei nessa conclusão naquela época. E, mano, e o que que isso gerou, né? Esse é um ponto que não é tratado ainda, exatamente esse ponto que eu acho que algum dia eu vou precisar trocar uma ideia sobre, porque não conversa só sobre a dança, mas também tem coisas entremeadas aí, né, que costuram nesses assuntos. Que hoje eu tenho uma certa repulsa ao Jean dessa época. E eu tenho tentado fazer as pazes com esse Jean. Eu tenho uma repulsa, assim, enorme desse Jean que gostava de aparecer, que gostava de dançar só para aparecer, que queria suprir carência por conta da dança, que se sente valorizado só porque as pessoas o enxergam assim por conta da dança. Inclusive, isso é um ponto atual, tá? Eu tenho algumas coisas que eu tenho me proposto a fazer, que eu não vou falar agora o que é, mas tem algumas coisas que eu tenho me proposto a fazer que conversa muito com essa sensação de se sentir valorizado em um ambiente e não se sentir valorizado em outro ambiente. Então, tipo assim, o que que me define, né? Não sei ainda, mas vamos chegar lá depois. Então eu tenho uma certa repulsa a esse Jean. E eu tenho tentado muito fazer as pazes com esse Jean. Né, no dia da dança, inclusive, eu postei alguns stories assim antigos, né, de vídeos antigos da dança, justamente como uma forma de tentar. E eu, depois que eu postei assim, eu me senti meio mal, um pouco com vergonha também. E hoje eu tenho tentado fazer as pazes, mas eu tenho muita consciência de que se não existisse esse Jean, eu não seria o que eu sou hoje. Se não existisse esse Jean carente, né, com uma certa imaturidade, com uma certa necessidade de ter atenção, eu não seria o que eu sou hoje. E eu não consigo falar aqui agora qual foi o momento, qual foi, tipo assim, a chave exata, a mudança de chave, assim, o momento exato dessa mudança, sabe? Foi naquele período ali que eu comecei a pensar muito, mas eu não consigo falar, tipo assim, o dia que eu acordei e falei assim, mano, isso aqui não faz sentido. Na verdade, eu acho que as coisas foram acontecendo de forma gradativa. Tanto é que eu fui deixando um pouco esse lado da dança dormir aos poucos. Então, eu tinha muitos vídeos no meu Instagram, tinha um TikTok que já foi desativado recentemente, inclusive. Eu fui deixando um pouco isso assim, passando, eu fui excluindo alguns vídeos, arquivando alguns vídeos, eu fui vendo o que que fazia sentido ter ali ou não. Eu fui vendo aquele Jean daquela forma e eu falando assim, será que isso aqui faz sentido pro que eu quero pra minha vida? E foi isso. E falando isso aqui agora, tudo isso eu acho que partiu exatamente do ponto futuro, do tipo, o que que eu quero pra minha vida? Né? Lá com os meus 25, 26 anos, o que que eu quero pra minha vida? Isso aqui faz sentido? Não sei se faz, né? Será que eu preciso disso? Será que não? Né? Por que que eu faço isso? Por que que não? Enfim, tudo
tudo se traduz em porquês também, né? Aí depois de um tempo eu fui de forma gradativa, eu fui tirando alguns vídeos, fui entendendo um pouco mais o rolê. Aí eu decidi fazer um vídeo de despedida, chamei duas grandes amigas minhas para poder participar disso, duas pessoas com que eu fazia muitos vídeos, inclusive foram as primeiras pessoas que eu conheci por conta da dança solo, né? Depois eu comecei a fazer vídeos e elas toparam na hora e a gente fez esse vídeo, foi um vídeo bem massa, inclusive eu repostei ele no dia da dança. E depois disso eu parei totalmente de fazer. Inclusive, cara, muitas pessoas hoje, que são minhas amigas dessa época, por exemplo, a gente tá em um rolê e tá tocando uma música pop aleatória, principalmente pagodão baiano, e quando toca a galera sempre me chama, né, fala, vamos, Jean, e tal, normalmente eu tô sentado trocando ideia com alguém e tal, vamos, Jean, vamos dançar e tal, não sei o quê, e na maioria das vezes, eu sempre não vou, justamente por isso, porque essa ação me faz lembrar o Jean de antes. Olha só, essa ação me faz lembrar esse Jean e eu acabo tendo uma certa repulsa. Chatão, né? Eu acho chatão, da minha parte, né? Tô falando, da minha parte. É chatão, eu acho que eu tô até me tornando uma pessoa um pouco mais chata ou crítica, não sei. Mas é uma coisa também que eu preciso avaliar. Mas quando muitas pessoas assim chamam e tudo mais, e eu acabo recusando muito por conta disso. Obviamente, essas pessoas não têm nada a ver com isso, né? Vocês podem chamar à vontade, não tem nenhum problema, mas eu acabo recusando participar desses momentos dessa forma justamente por conta desse dia do passado, que acabo relembrando, né? E tudo mais. E, cara, esse é um assunto que eu ainda não consegui concluir, assim, de certa forma, né? Eu acho que a dança, ela me traz uma certa autenticidade. Igual eu falei, eu gosto muito de dançar e eu não me vejo parando de dançar em algum momento, né? Que seja mais velho, eu acho que eu ainda sempre vou continuar movimentando, porque eu me sinto muito bem dançando, independente de X ou Y fatores, independente disso. Eu tenho a consciência de que eu gosto muito de dançar, que eu amo dançar, que a dança é uma forma que eu me expresso também, né? É cultura, é arte e tudo mais. Então, eu gosto muito disso, né? Eu tenho consciência disso e isso vai fazer parte da minha vida com muita certeza. Mas eu preciso entender que não é isso que me define. Não é isso por si só que me faz me sentir valorizado. Não é porque a pessoa X me acha isso que eu preciso ficar me alimentando por conta disso, sabe? Não sei se ficou tão confuso assim. Mas não é isso que me define, não é só isso que me define, né? E isso é um ponto que eu preciso trabalhar muito ainda. Não é um assunto ainda de terapia, mas vai passar a ser em um dado momento. Eu só preciso terminar alguns outros assuntos. Mas eu tenho que ter consciência de que não é uma coisa que me define. Mas eu ainda não tenho uma conclusão bem concluída mesmo para poder chegar num ponto final nisso. Mas, então, na verdade, por um momento eu culpei a dança à toa, quando na verdade o problema era eu. Olha só, essa frase ela se encaixa em muitos âmbitos da minha vida, acho que também de uma galerona também, né? Na verdade, a culpa ela veio à toa, o problema era só eu. Então, me desculpa, dança. É isso, eu sei que muitas pessoas que me seguem aqui, me conhecem por conta da dança, inclusive, e eu sei que talvez esse episódio possa chamar atenção por conta disso. Então, eu convido vocês para poder trocar ideia, para poder comentar aí também, para poder me chamar e conversar sobre isso, porque é um assunto que eu gosto muito, apesar de qualquer coisa, é um assunto que eu gosto muito, e é um assunto que eu penso muito também e que eu preciso deixar as coisas assim um pouco mais claras. Beleza, time? Deixem seus comentários, compartilhe o episódio aí, caso você se identifique também, caso você ache interessante, tá? Me chame para conversar, vamos trocar ideia. Me siga nas redes sociais, @GeanAnjos, @FuiTerapia. Teremos novidades depois, podem ficar no aguardo. E é isso. Um beijo, até a próxima. Fui!